tarde, pessoal. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui. Tem muitas coisas legais acontecendo nesse evento, mas eu ouso dizer também que o InfoLab Talks tem trazido temas muito interessantes para o nosso mercado, para a nossa atuação. E, sem mais delongas, vamos lá. Eu sou a Emily, eu faço parte da equipe do InfoLab, que é o ecossistema de inovação da Infotech Brasil. Hoje, a gente tem aqui, trouxemos nos outros dias, e hoje a gente trouxe também um dos nossos parceiros, um dos primeiros parceiros que o InfoLab teve, né? A gente vai falar aqui um pouquinho mais da Mindsim, mas eu vou permitir, aqui, se você nos permite essa honra, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho da Mindsim, fala um pouquinho da história pra gente tocar. Não, perfeito. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe, eu sou o CEO aqui da Mindsim. A gente é uma empresa de gestão de ativos industriais, né, com o objetivo aí sempre de aumentar a disponibilidade dos ativos, deixar os ativos operando por mais tempo, né, reduzir custo, e aí custo a gente está falando principalmente o custo de manutenção, custo de inspeção, e aumentar a segurança operacional, né, que é também uma das grandes vertentes aqui nossa. A gente desenvolve muito software de inteligência artificial, que pega dados aí de diversos cantos diferentes, né, de pressões, vazões, temperaturas, dados de sensor, dados de RP, dados de várias outras coisas, né? Inteligência artificial é uma coisa que está na moda, né? Mas a gente já faz isso daí há mais de 7 anos, né? Mais ou menos quando a gente, inclusive, entrou aí dentro do InfoLab, a gente foi um dos primeiros a entrar na InfoLab, lá com o Filipe também, né? Os primórdios. Um dos primórdios, né? Quando a parte de inteligência artificial não estava sendo ainda falada muito, né? Aqui na Mindsim a gente fala de inteligência artificial, mas a gente é só uma ferramenta nossa, né? A gente não usa só inteligência artificial, a gente tem simulação, a gente tem mobile, a gente tem várias coisas aí que permitem a gente ter uma gestão de ativos cada vez mais eficiente. Perfeito. Para todo mundo ficar na mesma página, a gente imagina que alguns de vocês já saibam, mas você consegue explicar um pouquinho para a gente o que são esses gêmeos digitais? Sem problema. O gêmeo digital, né, no final das contas, ele é uma grande tecnologia que ele vai vai puxar várias coisas, né? E para isso daqui eu vou mostrar um pouquinho aqui do que a gente de algumas coisas, né? O gêmeo digital, no final das contas, ele vai puxar dados de sensores, ele é uma grande fusão de diversas tecnologias, como monitoramento, predições usando inteligência artificial, a parte a própria parte da simulação em si, e inclusive toda a parte gráfica, né, toda a parte 3D, para a gente conseguir pegar todos esses dados e conseguir reconstruir todo o gêmeo digital 3D. Hoje, né, o que a gente faz aqui na Mindsim, a gente olha muito para a questão do gêmeo digital de simulação, né? Então, o nosso objetivo aqui é reconstruir o comportamento de cada um dos equipamentos, simular várias outras condições aí desse equipamento para conseguir otimizar e melhorar sempre a operação em si, né? Então, a gente tem alguns números do que a gente faz, né? A gente sempre tenta responder essas 4 perguntinhas aqui: o que está acontecendo, por que está acontecendo, o que vai fazer, o que vai acontecer e o que fazer. E a gente tem, por exemplo, mais de 17 milhões de dados que a gente consegue monitorar por dia. Isso é impossível de você ter um ser humano analisando tudo isso daí, em projetos só com a Petrobras, né, no caso. Mais de 15 tipos de equipamentos e sistemas que a gente consegue diagnosticar e dizer por que eles estão falhando, por que eles estão apresentando aquele tipo de problema. A gente vê uma economia de mais de 10 milhões por ano, né, só com questões aí relacionadas a simulações e predições aí de falhas, para você conseguir se antecipar a essa questão. E a gente também vê uma questão, né, de mais de 5 milhões economizados por ano por questões aí relacionadas a prescrições de falha, né, que seria a próxima fase, né. E o gêmeo digital, né, no final das contas, ele é uma tecnologia que embarca tudo isso daí. Então, esse é um pouquinho da cara do nosso, né? Aqui a gente tem todas as partes aqui, a simulação de processos, né? Aqui, por exemplo, já está mostrando aqui uma eficiência de bomba inadecada, né? E aí o próprio gêmeo digital ele já vai pegando esses dados, já vai entendendo esses dados, já vai reconstruindo o comportamento aí de cada um desses equipamentos, e ele mesmo vai entender
qual é o set point, qual é as condições de operação mais ideais para você operar, né? A gente fez também, né, uma personalização do nosso, né, aplicada aqui um pouco para a área de petróleo, né, lá com a Petrobras, analisando principalmente equipamentos do sistema submarino, são sistemas lá que ficam no pré-sal, Búzios, né, a P77 lá de Búzios, olhando principalmente para árvores de Natal, né? Então o nosso objetivo aqui também era a manutenção preditiva, né? Isso é só uma palhinha, né, só para vocês entenderem como que toda essa tecnologia está sendo aplicada, né, e como que ela tende a evoluir para os próximos anos. Felipe, eu gostaria muito que você se aprofundasse nos benefícios do uso de Digital Twins nesse mercado rico que a gente tem hoje no Brasil, focado em óleo e gás. A principal questão, né, existem vários caminhos que você pode caminhar, né, quando a gente está falando de gêmeo digital. Você pode caminhar para, por exemplo, as predições de falha, né? E aí só você analisar um equipamento e dizer quando que aquele equipamento vai falhar, você já consegue economizar, você consegue se planejar a esse problema. E a gente sabe que quando você trata de um problema de uma maneira planejada ao invés de uma maneira corretiva, né, e principalmente evitando corretivas emergenciais ou atividades emergenciais, você economiza muito custo e principalmente muito custo não planejado, porque principalmente quando a gente está no óleo e gás, né, porque a gente tem ainda toda uma questão logística para a gente conseguir corrigir esses problemas, né? Então existe uma linha que a gente chama lá de manutenção preditiva, né, que está incorporada no gêmeo digital. Mas eu gosto também de uma outra linha, né, que é uma que eu vejo que vai ficar cada vez mais frequente, né? Inclusive a gente tem projetos aí sendo realizados nessa linha, que é a parte de real-time optimization, né, que é pegar o processo, analisar o processo e o próprio gêmeo digital ele já se reconfigura, ele mesmo já opera o ativo para você sempre ficar nas condições ótimas, olhando sempre o set point ideal de cada um dos equipamentos, olhando o set point ideal da integridade desses equipamentos, coisa que é impossível de você não ter se você não tem uma equipe de engenharia especializada, né? E uma das coisas, até alguns projetos que a gente anda fazendo, né? Um aqui pelo próprio NAVE, né? Que está sendo conduzido aqui pelo IBP, para automação de válvulas de completação inteligente, né? Então a gente analisa todas essas válvulas, todas as válvulas que ficam lá embaixo, lá no sistema, lá próximos aos fósforos, né? Para dizer qual que tem que ser a abertura delas para você, por exemplo, conseguir aumentar a vida útil desse pulso, né? Então imagina só, né? Você conseguir aumentar 53% do fator de recuperação desse pulso, né? Uma quantidade de dinheiro, né, que você consegue gerar que é astronômica, né? E tudo isso você consegue através da completação inteligente e principalmente, né, quando você está automatizando essa completação inteligente. Sim, isso tudo envolve muita tomada de decisão, né? Isso envolve agilidade de otimização. Fala um pouco mais sobre isso pra gente, assim, fala sobre como esse suporte na tomada de decisão acarreta financeiramente para as organizações, como isso pode ajudar no processo de desenvolvimento. Eu vou dar um exemplo, né? Imagina que você tenha lá, vou voltando para essa questão da computação inteligente, né? Você tem, imagina que você identificou um problema lá no poço que você tem que executar uma operação no seu poço para fechar uma válvula ou mudar o set point aí de uma válvula, né? Isso tudo passa por uma equipe de engenharia que pega, analisa, que demora meses analisando as informações para tentar tomar a melhor decisão, para decidir se realmente vai ou não vai. Com o gêmeo digital, né, você já consegue ter todas essas análises já sendo realizadas em tempo real. Então a gente pega o dado, o próprio software ele analisa esse dado e através de uma IA inteligente que tem acoplado lá simulação de poços, tem acoplado lá simulação de processos industriais, né, a gente consegue já dizer para o operador se realmente você precisa fechar esse poço, qual é o set point mais adequado, e o próprio sistema ele pode se auto-operar para chegar nesse resultado, né? Então, isso daí economiza meses, né, de tomada de decisão, que é meses de uma tomada de um sistema operando em condições não tão ótimas, subótimas, né?
Isso a gente está falando aqui de óleo e gás, né? Mas a gente pode estender também o conceito e ir para fora do óleo e gás. A gente pode ir para o ramo de energia, por exemplo, e a gente tem toda uma questão que a gente também está realizando com transformadores de potência. A gente tem a gente pode ir para fábricas em si, né? Para o segmento industrial, e isso daí corrobora com o aumento de produtividade também dos equipamentos, né? Então, são vários benefícios que a gente pode trazer disso daí tudo. Existe algum mito em relação aos digital twins? Algo que as pessoas precisam desmistificar para aplicar, para começar a usar, para acreditar que é válido implementar? Se você tem dado, né, eu acho que no final das contas, todo o objetivo do GM Digital é você aproveitar melhor os seus dados, você consolidar um banco de dados de sensores, um banco de dados de diversos cantos diferentes, né? E para isso o seu dado precisa estar muito bem estruturado. Isso que é realmente uma verdade, né? Existem, porém, algumas outras coisas que você pode fazer se você tem um gap de dados ou se você tem um dado não tão estruturado, né? E aí você pode ir para a própria experiência dos operadores, né? Dependendo do caso. Soluções de inteligência artificial, né, eles ganham por conta disso, né? Você não precisa... Você pega o dado, a fonte principal é o dado, mas se você não tem o dado, você pode também tirar a informação de algum feedback de um operador. Então, eu diria que realmente, ter o banco estruturado é o melhor dos mundos, né? Mas você consegue fazer outras coisas que você consegue também se aproveitar da experiência das pessoas, né? E além do banco estruturado, o que uma organização precisa ter para começar a aplicar? Além do banco estruturado, você precisa ter os processos bem estruturados, né? E, inicialmente, né, ele precisa ter um histórico bem estruturado, né? Acho que esses seriam os principais fatores. Quando você tem isso daí, a digitalização de todo o seu processo começa a ser cada vez mais factível, né? E os resultados daí que você começa a coletar começam a ser iminentes, né? Você começa a coletar esses resultados numa faixa de tempo de 3, 6 meses, né? Isso daí acaba estendendo, no final das contas, um pouco mais o tempo de vida de cada um dos seus ativos, dependendo do caso. E aí, em condições ideais de temperatura e pressão dentro da organização, o que você destacaria aí como um case de sucesso que a MindSync possa apresentar aqui pra gente, de algo que retornou e fez muito sentido para a organização? A gente tem algumas coisas que a gente pode falar, né? Então, por exemplo, um case de sucesso que a gente comenta muito aqui é o case que a gente tem aqui com a Petrobras, né? Que a gente analisou lá mais de 17 milhões de dados por dia deles através da nossa ferramenta, né? A gente sabe que 1 hora de FPSO parado, dependendo do caso, pode contribuir com 1 milhão, né? Que a 1 milhão de reais que a companhia pode deixar de ganhar, né? Com isso daí. E você conseguir pegar esses dados e realmente tirar valor, né? Porque é humanamente impossível tirar valor desses dados. Então, a gente, manualmente, né? Então, a gente pegou isso daí e toda essa questão aqui de aplicação do GM Digital, ele consegue contribuir com o aumento da sua disponibilidade do poço, redução de custo de RSV, né? Porque você só vai fazer realmente intervenção quando você realmente precisar. Redução e, consequentemente, redução dos custos de manutenção e, principalmente, redução de tempo para você identificar os gargalos, né? Então, a gente conseguiu pegar, né, e construir, né, todo um software que pega esses dados aqui da P77 e já conseguimos apontar os primeiros erros, as primeiras falhas de processo que as pessoas lá da P77 poderiam estar realizando, né? E isso impacta naturalmente, por exemplo, quando você está abrindo 2 válvulas ao mesmo tempo ou quando você está observando uma degradação lá dentro do seu equipamento. Isso tudo daqui é observado pelo GM Digital e são fenômenos que acontecem de longo prazo, que o pessoal da operação pode não estar olhando, né? Então, eu diria que tem essa linha daí. No ramo de energia, né, e aí um pouquinho mais para manutenção preditiva, a gente está começando agora um projeto aqui com a parte de transformadores de potência, né, para analisar equipamentos desse porte, né. Estamos também fazendo outros projetos cruzando as informações de manutenção com as informações de emissão, que é outro aspecto que você pode aplicar o GM Digital, é uma outra inovação aí que a gente está trazendo aí para o mercado.
E a gente tem também um software que se acopla aos gêmeos digitais, que é um software de planejamento de manutenção. Então aqui tem toda uma inteligência artificial envolvida que pega dados de cantos diferentes, mas principalmente aí, olhando para dados gerenciais agora, dados de SAP, dados de ERP. Né? A gente pega esses dados, o software entende todos esses dados, pega as informações do gêmeo digital e ele consegue fazer todo o planejamento das tarefas aí de manutenção e quais são as pessoas que estão alocadas para realizar essas tarefas. Né? Até porque o gêmeo digital vai dizer quando o equipamento falha, né? Mas não necessariamente você vai ter recurso disponível para executar aquela manutenção. Eu estou ouvindo muito o que você está explicando aqui para a gente e me bateu a curiosidade. Dentro desse tempo de experiência, desde a criação da MindSym até agora, qual é a principal lição aprendida na aplicação da tecnologia? E se você quiser trazer junto, fala assim para a gente, o que vocês aprenderam e qual foi o ganho disso? Onde a MindSym conseguiu chegar? A partir dessa lição, o resultado que mais foi expressivo para vocês? A gente está vendo, né, que tudo isso, né, que a gente está falando de inteligência artificial, a gente foi observando, aplicando isso em outras empresas e vendo os ganhos que isso daí trazia, né? O ganho mais expressivo é realmente você conseguir prever falhas, né? Otimizar o seu planejamento para conseguir se antever essas falhas, né? Se você consegue evitar uma parada, ou nem que seja uma parada, ou postergar, inclusive, ou otimizar a sua manutenção para você executar ela nos melhores momentos possíveis, né? Isso daí reduz o custo de manutenção astronomicamente, porque tem toda uma logística envolvida, né? E isso daí se paga a própria tecnologia, né, e ainda traz um ROI aí de 400%, dependendo do caso, que é um ROI extremamente elevado, né? É possível? É possível, dependendo do caso. Porque a gente está falando de empresas com uma manutenção extremamente custosa, né? Então, o custo aí de você ter essas informações analisadas não é um custo de processamento tão grande assim. Isso que é um dos maiores mitificadores, né? Voltando para a primeira pergunta. Informação é poder. Informação é poder, isso com certeza. Só que você tem que conseguir ter tempo para analisar isso daí. Normalmente você não tem. Quando você tem uma ferramenta para isso daí, para poder analisar tudo isso daí, você começa a trazer cada vez mais resultado para a gestão de manutenção e a gestão dos ativos da sua companhia. Isso que eu acho que é a principal lição aprendida em todos esses anos. É muito interessante observar resultados reais, postos em práticas, cases reais, de uma tecnologia real, algo que não está só num PPT, isso foi aplicado. E a gente tem um histórico de sucesso. Hoje, aí eu falo particularmente, eu vejo a MindSym como uma autoridade no quesito Digital Twins. É uma das primeiras que vem à minha mente quando há essa necessidade de tecnologia em alguma oportunidade. E aí, fala um pouco mais pra gente sobre os próximos passos. Porque tá lindo. Passou. Vocês entenderam como funciona o sistema. Vocês entenderam qual é a dor do mercado. É um mercado que tende a evoluir mais nesse quesito. Mas o que mais a MindSym pode proporcionar? Até onde vocês pretendem chegar? A grande questão dos gêmeos digitais é que eles são muito focados em um certo sistema, né? Então, quando a gente desenvolve eles, a gente pensa sempre em um sistema, no que a gente pode agregar para aquele sistema, como foi o caso lá da Petrobras com o sistema submarino, como está sendo o caso aqui dos transformadores de potência, né? Então, eu diria assim, é uma tecnologia principalmente aplicada para os seus ativos mais críticos, né? E hoje, né, a gente está muito na área de óleo e gás e a gente agora, como próximos passos, né, está se estendendo mais para áreas mais correlatas, né? Áreas como a área de energia, áreas como a área industrial como um todo, né? Mantendo assim a nossa posição aqui na área de óleo e gás também, porque foi onde a gente começou, estendendo também para outros tipos de plataformas também, trazendo essa visão integrada com o planejamento, que eu acho que é uma das... A gente é uma das únicas empresas que traz essa visão de gêmeo digital integrado com planejamento por inteligência artificial, duas tecnologias assim que não estão tão difundidas assim ainda no mercado, mas vão estar nos próximos anos, né?
E a perspectiva, né, com esse boom do IA, toda essa chamada de atenção para a inteligência artificial e como que ela está sendo importante, né? A gente vê aí que a inteligência artificial, dependendo do caso, consegue economizar aí 30%, em trazer 30% de redução de falhas, por exemplo. Já tem casos expressivos mostrando isso daí. Então, acho que o objetivo é cada vez mais consolidar essas tecnologias dentro das indústrias e dentro de outros nichos também. Isso que eu diria que seriam nossos próximos passos. Perfeito. Pessoal, antes de encerrar, eu queria saber se a gente tem alguma pergunta. Alguém precisa saber de alguma informação a mais. Podem falar, pessoal. Podem falar. Acanhado. Um de cada vez. Não precisa. Bom, muito obrigada, Felipe. Foi uma apresentação muito rica. É sempre muito bom trocar com você. Obrigada pela sua disponibilidade. Vamos bater palma para a presença do Felipe aqui com a gente. Dos primeiros parceiros do Solab. Quero agradecer também a Infotech, né, pela colaboração, né, 7 anos aí da nossa parceria, né? E quanto mais desses eventos aí a gente tiver, melhor. Quanto mais a gente conseguir difundir essas informações para o mercado, acho que é melhor para cada vez mais a gente mostrar esses ROIs, esses benefícios que a gente pode trazer para as indústrias. Excelente. Pessoal, ficamos por aqui no nosso talk. Temos agora às 17 horas, correto? Com a Yolanda. Yolanda Siqueira, ela vai falar sobre... A Yolanda Siqueira, ela vai falar sobre engenharia de poços, que é também um tema latente, e ela vai trazer um case técnico, algo desenvolvido por ela, apresentado, isso, e vai apresentar aqui com a gente na OTC. Muito obrigada pela presença de todos, aguardo todos vocês às 17 horas.